Olá, alunos, tudo bom com vocês? Então, vamos para a nossa aula de história dessa semana. A gente vai estudar o mundo islâmico, como ele era e como ele mais ou menos se comporta hoje. É interessante a gente notar que os muçulmanos do mundo islâmico vêm se tornando muito rico em nossa cultura a gente falar deles. Por quê? É uma das maiores religiões do mundo e é uma das religiões que mais cresce no mundo atualmente. Então é normal que quando nós temos esse avanço de uma religião ou de uma cultura, a gente fica sabendo dela nesse mundo globalizado. Como ocorre com o K-pop, como ocorre com os animes japoneses. Então, a gente se ouve muito falar. E tudo que a gente ouve falar, que faz parte de nossa cultura de alguma maneira, é interessante a gente conhecer como que se originou. Por isso que a gente estuda em história como que surgiu a religião islâmica lá atrás, como se organizou o mundo árabe. Porque hoje você liga o jornal, tem lá uma notícia sobre o Golfo Árabe, sobre o Arábia Saudita, Catar, sobre o petróleo daquela região, sobre todos os embates e as guerras que tem lá. Então isso é algo que vem com a história caminhando desde o passado. Então, durante essa caminhada que a gente vai ter, sétimo, oitavo, nono ano, depois do ensino médio, vocês vão ficar se inteirando mais desse mundo. É importante lembrar, teve a novela O Clone, né, que é lá de tempo atrás, mas passou na TV algumas vezes na atualidade, que fala muito da cultura islâmica. Temos os atentados de 11 de 2001, né, do 11 de setembro, que deixou essa cultura muito em voga com a discussão do terrorismo, do jihad, da Guerra Santa. Então é por isso que a gente estuda o mundo islâmico no colégio, porque é importante conhecer o que participa da nossa cultura. E também para a gente perder essa noção de que todo muçulmano é terrorista, o que é etnocentrismo que eu já expliquei para vocês. E não são. Né? É interessante a gente entender que a religião islâmica é uma religião tão importante quanto é a religião católica, quanto é o cristianismo, porque elas vêm da mesma origem, lá com Abraão na Bíblia, né? Então elas descendem do mesma fonte, elas bebem da mesma origem, só que vão tomando caminhos diferentes com o caminhar da história. É isso que a gente vai ver. Então, o hoje que a gente denomina mundo islâmico ou mundo muçulmano são um conjunto de países que têm como principal religião o islamismo. Atualmente, sabe-se que mais ou menos 1,6 bilhões de pessoas, ou seja, um quinto da população mundial, é seguidora dos princípios islâmicos. Grande parte do mundo islâmico localiza-se no Oriente Médio e na África, né? Ou seja, ali no Oriente Médio, que é um pouco da Ásia, Europa, e na África muitos países. E alguns países da Europa, alguns países asiáticos, até nas Américas, têm um grande número de seguidores dessa religião e dessa cultura. Então, nesse mapa, a gente pode ver mais ou menos onde se localiza, né, os muçulmanos no mundo islâmico, ou seja, aquelas regiões ali entre a África e o Oriente Médio. Nós vamos ter essa divisão no mapas porque temos os sunitas, os xiitas e os ibades, que são três, como se fossem variantes, classes dentro da mesma religião, onde cada um acredita na base islâmica e mais alguns outros profetas. Sendo que o mais importante para a gente entender são os sunitas e os xiitas. Então a gente pode ver no mapa, onde está em verde escuro são sunitas, onde está em vermelho são xiitas. E a parte azulzinha, roxinha ali, são os ibades. E conforme vai clareando a imagem, vai diminuindo o número de muçulmanos nessa região que tem alguma dessas crenças. Beleza? Vamos para o próximo.
O islamismo ele surgiu na Península Arábica, ou seja, ali na Arábia Saudita, no século VII, sendo que seu criador é o profeta Maomé, ou Mohammed, como fala no árabe. A Península Arábica possui 5/6 da sua área total desértica, com clima seco e quente, ponteada por pequenos oásis, ou seja, é um deserto, basicamente, que tem pequenos oásis no meio, ou seja, lugares que tem vegetação, água, como se fosse uma ilha no meio da areia. Né? Os árabes ele têm origem semita, ou seja, eles viviam em tribos patriarcais sem uma unidade política. Eram vários povos, como fala ali no texto, umas 300 tribos, que eram divididas entre beduínos, nômades e citadinos urbanos e sedentários. Ou seja, eram cidadinos urbanos sedentários porque eles ficavam parados em pequenas vilas no meio do deserto. Os beduínos, que são criadores de gado ou de camelos, animais que viviam no deserto, e nômades são tribos que ficam circulando por todo o deserto. Então, a origem semita é esse pessoal que veio, né, de todo esse deserto, se manteve aí. O que a gente precisa entender ali para achar importante? Os nômades ou seminômades, eles habitavam em tendas e vagavam pelo deserto à procura de oásis onde pudesse se alimentar, fornecer água e criar e tratar água para seus animais. Geralmente eram tribos agressivas que viviam em constante conflito com outras tribos. Né? Além do pastoreio, também realizavam ataques e saques a tribos de caravanas. Então eles eram meio errantes no deserto. Né? Além de criar, cuidar dos animais, entrava em guerra e tinha alguns pequenos saques para conseguir dinheiro para se sugerir. E as tribos urbanas eram sedentárias e viviam do comércio e da agricultura. As duas principais cidades árabes, né, que viveu esse pessoal eram Meca e Yatreb, que vai virar depois Medina, cidade do profeta, que são localizadas na faixa costeira do Mar Vermelho e sul da Península Arábica. Se a gente for pegar o mapa, vai ser o litoral dessa região inteira. Né? Pela facilidade de água, de transporte, eles viviam do comércio e conseguiam se manter ali na região. Então a gente pode dividir a história islâmica em dois grandes períodos, que é o período pré-islâmico, ou seja, como a região se organizava antes do islamismo criado por Maomé, e islâmico, o período que passa a ser da criação do islamismo até hoje. Antes do islamismo, os povos árabes eles eram politeístas, como a gente já viu antes. Politeísmo são religiões que adoram vários deuses. Né? Então eles adoravam vários deuses, acreditavam em espíritos, em gênios, odins. Né? Por exemplo, no Aladim, o gênio da lâmpada é um desses gênios que eles acreditavam. Né? Lógico, ele é mudado para ficar bonitinho, como na Disney, mas o gênio da lâmpada era um desses djinns, como se fossem demônios ou criaturas da natureza. Então, cada tribo, cada clã, cada elemento adoravam, né, um deus, uma divindade, alguns gênios diferentes, né, como o sol, a lua. Eles estavam em proteção a uma divindade específica, por aí vai. No período pré-islâmico, né, ou seja, eram várias tribos de beduínos politeístas e grupos urbanos que se localizavam na cidade de Meca e Yatreb, que também eram politeístas. Né? A gente tem uma foto aqui do lado da cidade de Meca. Né? Nessa cidade de Meca ficava localizada a Caaba. Tá vendo esse quadrado preto aqui na imagem? Esse quadradão gigante? Ele era um templo em forma de cubo onde tinham estátuas de 365 deuses que eram cultuados pelos árabes. Então, nessa Caaba, essa pedra negra, ela vai ser o símbolo máximo da fé islâmica, que, segundo a tradição,
foi trazida à Terra pelo arcanjo Gabriel. Então a gente vai ver uma ressignificação desse templo. Um templo que era utilizado para vários deuses, hoje é utilizado para adoração ao islamismo. Porque, segundo ali, está a pedra que foi trazida pelo anjo Gabriel. Então, no período islâmico, a gente vai falar que começou assim. Algumas dessas tribos tinham coraixitas, eles tinham contato com cristãos e judeus e outras religiões, por quê? Porque eram comerciantes. Então eles ficavam andando de um lado para o outro, né? Então eles tinham contato com vários povos. Maomé era, inclusive, um comerciante desse. Então ele começa a pregar a crença monoteísta, o que fez com que ele fosse expulso de Meca. Então, esse momento que ele é expulso de Meca, por pregar a ideia que só um Deus é correto e não vários, né, é conhecido como Hégira, ou seja, a fuga. A partir disso, ele começa a morar em Yatreb. Então, em 622, onde é bem recebido e seus ensinamentos são aceitos. Então, aí começa a caminhar a religião islâmica. Em 630, Maomé lidera um exército e conquista Meca, convertendo a Caaba em um centro de adoração a Alá, que é Deus em árabe. Então a gente pode falar que a religião islã quer dizer submissão a Alá. Ou seja, você é submisso, você adora a Alá, a Deus. Essa doutrina religiosa tem alguns pontos essenciais para a gente entender qual que é a sua ideia, né? O seu pensamento. O livro sagrado é o Corão ou Alcorão. E o profeta do islamismo é Maomé ou Mohammed. Só existe um Deus, Alá, e seu profeta é Maomé. O fiel deve fazer 5 orações diárias, sempre voltados para a Meca. Então, hoje, com a facilidade de celular, tem aplicativos que, aonde você estiver, ela vai apontar para a Meca. Então, aonde você for num templo islâmico, até tem pessoas que eu paro na rua e oro conforme o horário, oro em casa, sempre apontado para a cidade de Meca. Né? Ser misericordioso e generoso com os pobres, os órfãos e as viúvas. Dar esmolas é um dever do fiel. Tanto que quando nasce uma criança, quando você tem algum prêmio, é comum o muçulmano, o árabe, ele fornecer vários jantares de graça às pessoas na rua, como uma forma de ser misericordioso, de ser generoso com os outros. E eles também têm o mês do Ramadã, que é o mês que eles jejuam, do nascer do sol ao pôr do sol, não comem nada. E no final do mês, eles sempre comemoram o fim do Ramadã com um grande banquete, agradecendo por terem conseguido passar por aquela prova. O fiel, ele deve peregrinar pelo menos uma vez na vida para a Meca. Então, se você é muçulmano, ou se você se torna muçulmano em outro país, pelo menos uma vez na vida, se for possível, você tem que ir a Meca adorar a Allah lá. Ficou até engraçado, né? Adorar a Allah lá. Então vamos falar um pouco do Corão. O que é esse livro? O Corão é como se fosse a Bíblia para a gente. Né? A tradução desse sinônimo Corão ou Alcorão significa a leitura ou a palavra. É o livro sagrado dos muçulmanos junto com a Suna. Vamos deixar aqui claro, os xiitas acreditam que o Corão é o único livro sagrado. Os sunitas acreditam que também tem a Suna que é sagrada. Então por isso que se divide e tem muito conflito entre eles. Porque um acredita apenas na palavra de Maomé, que é o Corão, e outros acreditam na Suna, que são contos de vários profetas do islamismo. No Corão estão os principais ensinamentos e revelações feitas a Maomé por Alá. Os ensinamentos do Corão são de ordem religiosa e também social. Então vai formar a Sharia, a lei. Vários países muçulmanos vivem com a lei teocrática, ou seja, a lei vem de Deus. Então a Sharia seria o código de lei que é aplicado aos muçulmanos.
Então, quando a gente vê na TV que tal pessoa foi condenada pela Sharia, é porque o Alcorão fala que é errado. Então, por isso que ele é condenado perante essa lei. Então, muitos elementos do Antigo e do Novo Testamento da nossa Bíblia fazem parte do Corão. Tanto que o Corão vê Jesus Cristo não como o Filho de Deus, uma reencarnação, mas vê apenas como um profeta também, sendo que Alá é o mais importante. Então, Maomé criou a religião, se fortaleceu, e no ano de 1632 ele morreu. Então a religião começou a sofrer várias divisões. A mais importante são aquelas que eu falei para vocês já no início, os sunitas e os xiitas. Nos sunitas, para eles, o sucessor de Maomé deveria ser o califa. Califa que seja representante da cultura, o representante escolhido por eles, que seria um exemplo em virtudes morais, com honra, respeito, trabalho, mas que deveria ser muito humilde ao reconhecer suas falhas e ações. Deve ser fiéis ao Corão e também ao Sunna. Os sunitas representam a facção liberal do Islã, ou seja, é como se eles fossem aqueles cristãos mais liberais, que não são tão regrados, não estão tão firmes à regra. Já os xiitas, para eles, o chefe do Estado Islâmico deveria ser descendente legítimo de Maomé, o imã. Ou seja, o imã deveria ser da família de Maomé. É inspirado diretamente por Alá. Sua palavra é inquestionável. Aceita apenas o Corão. Os xiitas é uma pequena parte do povo islâmico. E geralmente eles se contam entre o Irã e o Iêmen. Além dos sunitas e xiitas, há outros pequenos grupos que tende a ser mais numeroso, que é os careritas ou abaditas. Eles pregam que qualquer homem, independente de sua origem familiar, pode ser um líder dentro da comunidade islâmica. O que os ibaditas pregam é completamente contrário ao que os sunitas e xiitas consideram como padrão. A maioria dos ibaditas vivem em Omã, ou seja, eles acreditam que não importa qual é a sua origem, não importa de que grupo ele vem, se ele é um muçulmano fiel, se ele acredita, ele pode ser um líder da comunidade islâmica. Conseguiram entender? Os sunitas são os liberais, então eles acreditam que devem eleger um califa, que deve ser fiel à palavra de Maomé. Os xiitas acreditam que só descendentes de Maomé podem ser líder da religião. E os ibaditas ou caregistas, eles acreditam que qualquer um pode ser líder, contanto que seja muçulmano fiel. Beleza? Então vamos mais para frente. Então a gente vai ver que vai ter uma expansão do islamismo pelo mundo. E um motivo dessa expansão é as jihadis, as guerras santas. Então isso vai fazer com que o islamismo ir para várias regiões do planeta. Então os califas sucederam Maomé, passaram a ocupar seu posto no controle religioso, político e militar no mundo árabe. E vai fazer a expansão em 3 etapas. Isso que a gente vai ver agora. A gente vai ter a primeira etapa, que é de 1632 a 1661, onde os califas vão conquistar a Pérsia, a Síria, a Palestina e o Egito. Vão levar mais para aquela região. A segunda etapa, que termina em 61 e vai até 750, os califas eles vão dominar a política, e vão transferir a capital do reino islâmico para Damasco, na Síria. Então o poder passou a ser hereditário, ou seja, os califas agem como se fossem reis absolutistas. O que eles mandam tem que ser obedecido. Nesse período, foram conquistar territórios na China, norte da África e quase toda a Península Ibérica na Europa. Ou seja, é o momento em que os árabes vão dominar a Espanha e Portugal, que vão dominar aquela região
que daí vai ter a mistura dos idiomas, onde o português vai ter bastante origem, influência árabe, por aí vai. Então, de 750 a 1258, vai começar a surgir várias dinastias no meio dessa muvuca toda, né? Dessa bagunça toda, de origem persa. Então, Bagdá passa a ser a capital política e cultural do mundo islâmico. Bagdá, a capital do Iraque, né, que era a Pérsia antiga, e até hoje é falado na TV por vários líderes que tiveram lá de caráter duvidoso, como foi o caso do... Tem um líder muito importante que eu esqueci no momento, mas já vou lembrar e vou passar para vocês. Então aqui a gente vai ver o mapinha com a expansão islâmica pelo mundo. Ó, conforme a cor, a legenda ali que eu ensinei para você em geografia já, vai falar aonde foi a expansão. Então, durante a época de Maomé em vermelho escuro, marronzinho escuro, né? A segunda expansão vai estar em laranja e a terceira expansão vai estar em amarelo. Ó, você pode ver que eles saíram do pequeno centro e foram aumentando por vários tamanhos, né? Então o califa passou a ter poderes religiosos, né? E o vizir passa a ser o que tem poder político. Os califas promovem também avanços significativos pela Europa e sul da Península Itálica, né? Espanha e Cairo no Egito se tornam cidades independentes islâmicas nesse período. E a gente vai ter uma rivalidade entre os califados e alguns povos que acabam freando essa expansão islâmica, né? Então, quando tudo está indo certo, começa a se dividir aqui, da BO, eles vão as coisas se complicam e para de crescer. Então, aqui temos a imagem de um califa. A economia girava em torno do comércio, né? Eles foram os principais criadores de coisas que usamos hoje, como letra de câmbio, recibo, banco, cheque e por aí vai. E na cultura árabe a gente vai ter também uma grande força na base das ciências, que a gente vê até hoje isso. Na química eles criaram o álcool, o açúcar, nitrato de prata, o carbonato sódico que a gente usa na cozinha, fizeram vidro, esmalte, cerâmica, por aí vai. Na medicina eles tiveram muitas cirurgias. Na matemática eles aprenderam a utilizar o zero, coisa que não existia na Europa. E na filosofia, eles foram responsáveis por traduzir as obras de Aristóteles e Platão na Idade Média. E na física, eles criaram as lentes. Então, se a gente usa óculos hoje, é graças ao conhecimento árabe. Na cultura também, muitas coisas chegaram até nós. Né, o mundo ocidental recebeu forte influência da cultura muçulmana. A literatura árabe possui clássicos como As Mil e Uma Noites, que tem várias histórias na Disney que a gente conhece. Um exemplo é o Aladdin. O Aladdin é uma história que está nesse clássico. A música árabe, que é bem característica, assim como a dança do ventre, né, que a gente vê em vários lugares. Perfume, cosmético e outros elementos culturais também sofreram forte influência islâmica. Então a gente pode ver que a cultura islâmica está muito impregnada na gente, no meio da nossa cultura. Né? Então, se a gente tem esse contato, por que ficar questionando ou ficar com essa mania eurocêntrica de falar que todo muçulmano é terrorista? Ou você vê alguém utilizando uma roupa diferente, né? Como as mulheres utilizam o pano no cabelo, ou se tampa, fica olhando com olhos tortos, sendo que não é correto.
Então a gente tem que conhecer para entender onde estão os erros, onde estão as coisas boas, as coisas ruins de uma cultura, e não julgar, porque afinal não é a nossa cultura. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Né? Na próxima aula a gente vai iniciar outros assuntos. O exercício está aqui embaixo, eu vou deixar para vocês escrito no grupo do WhatsApp o exercício que eu vou passar para vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Até mais.